Durante séculos, os céus permaneceram em silêncio. Um silêncio profundo, quase ensurdecedor, como se o próprio Criador houvesse recolhido sua voz. Nenhum profeta se levantava, nenhuma visão era revelada, nenhuma palavra divina rompia o véu da escuridão espiritual que cobria a terra. O povo de Deus, outrora guiado por promessas, agora caminhava entre sombras, sustentando-se apenas pela esperança do que havia sido dito no passado. Era como se o tempo estivesse suspenso, aguardando algo grandioso. Um novo capítulo da história estava prestes a começar. E quando finalmente os céus se abriram novamente, não foi com trovões, nem com exércitos, mas com o choro de um bebê embalado nos braços de uma virgem em Belém. Não havia profecias, não havia sinais no céu ou na terra, apenas uma longa e angustiante espera. O povo vivia sustentado pela memória das promessas feitas séculos antes, promessas de um Messias, de um Redentor, de um Salvador que traria luz em meio à escuridão. Mas os anos passaram, depois décadas, e então séculos. Reis se levantaram e caíram, impérios surgiram e desapareceram. E o silêncio de Deus persistia como um peso sobre os corações. Muitos se perguntavam se ele ainda estava ouvindo, se ainda lembrava do seu povo. O céu parecia fechado, a terra fria, a esperança frágil como uma vela ao vento. Mas o que ninguém sabia é que nos bastidores da eternidade, Deus estava preparando algo extraordinário. Porque mesmo quando tudo parece quieto, Deus ainda está agindo. Mas o céu jamais esqueceu a terra. O silêncio não era abandono, era o compasso da eternidade, preparando o momento exato. E então, quando menos se esperava, não nos palácios, nem entre os reis, mas numa noite aparentemente comum, em uma cidade pequena e esquecida chamada Belém, o extraordinário rompeu o ordinário. Uma estrela diferente brilhou nos céus, cortando a escuridão com sua luz, e em um humilde estábulo cercado por animais, palha e simplicidade, nasceu aquele que mudaria a história para sempre. Deus havia descido. O Verbo se fez carne. O invisível tornou-se visível. O Criador respirou entre suas criaturas. A esperança, enfim, havia chegado, vestida em forma humana, envolta em panos e colocada numa manjedoura. 400 anos. Esse foi o tempo que separou o último sussurro profético do céu do nascimento de uma nova esperança. Séculos de espera silenciosa. O povo de Israel, marcado por promessas antigas, vivia sob o peso esmagador do Império Romano. Espadas, impostos e opressão dominavam o cotidiano. As sinagogas ainda liam as palavras dos profetas, mas os céus permaneciam calados. Corações cansados oravam por libertação. Esperavam pelo Messias prometido, o rei descendente de Davi, o libertador enviado por Deus. Eles olhavam para o céu, lembravam as histórias de Moisés, de Elias, de Isaías e perguntavam: Senhor, até quando? O choro de um povo aflito se misturava às multidões nas ruas poeirentas da Judéia. A chama da esperança quase se apagava, mas ainda ardia, porque mesmo em silêncio, Deus ainda estava escrevendo sua história. As promessas antigas ainda ecoavam nas sinagogas, mas os corações começavam a esfriar, até que Deus quebrou o silêncio e falou de novo, em meio à rotina sagrada do templo. Enquanto o incenso subia e os fiéis oravam do lado de fora, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Zacarias, um sacerdote já idoso e justo diante de Deus, realizava o serviço mais honrado de sua vida, queimar incenso no santo lugar. Ele não esperava nada além do costume, mas naquele instante, o Eterno invadiu o templo. Um anjo resplandecente apareceu bem ao lado do altar. Zacarias ficou paralisado. Seu coração disparou. O medo
tomou conta. Era algo que não acontecia havia séculos. Deus estava falando novamente, e não com um rei, nem com um profeta, mas com um homem comum. O anjo Gabriel, mensageiro celestial, rompeu o silêncio com palavras que ecoaram como trovões suaves. Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Aquilo não era apenas uma visita celestial, era o início de uma nova era. Um filho seria gerado, um menino com um propósito divino. Preparar o caminho para o Messias. O impossível estava começando. O sobrenatural estava se revelando. O plano de Deus estava em movimento. Depois, a uma jovem chamada Maria, ela ficou perplexa. O anjo, ela, grávida, sem jamais ter conhecido homem algum. No coração da Galileia, em Nazaré, Maria ouve as palavras que mudariam tudo. Você dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Imagine o coração de uma jovem batendo acelerado, entre medo e fé, entre o impossível e o sobrenatural. Por decreto de César, José e Maria precisavam viajar até Belém. A viagem era longa. Cerca de 130 quilômetros em terreno árido, montanhoso. Maria estava grávida. Cada passo era dor, cada noite era incerteza. Belém estava lotada. Nenhuma estalagem tinha espaço, e o momento do parto se aproximava. Então, entre o cheiro de feno, entre os animais, entre a simplicidade e o silêncio da noite, o Salvador nasceu. Não houve trono, nem corte real, apenas um berço improvisado, uma manjedoura. Mas os céus não se calaram. Um exército de anjos apareceu aos pastores. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, entre os homens. Homens simples de mãos calejadas foram os primeiros a ouvir a notícia mais importante da história. Não reis, não sacerdotes, mas pastores. Eles correram até Belém. Encontraram Maria Rosa e Obeba e saíram proclamando tudo o que tinham visto e ouvido. Algum tempo depois, magos do Oriente vieram guiados por uma estrela. Trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. Mas Herodes, o rei local, viu o nascimento do Messias como ameaça. Ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos. A escuridão tentou apagar a luz. Mas Deus falou novamente. Fuja para o Egito, José obedeceu. E a promessa foi preservada. O nascimento de Jesus não foi apenas o início de uma nova era. Foi o rompimento definitivo entre a escuridão e a luz. Ele não veio com pompa, mas com propósito. Não nasceu num palácio, mas veio para reinar nos corações. Cada detalhe dessa história revela o coração de Deus. Humilde, acessível, redentor. E hoje, a pergunta ecoa pelos séculos. Você já permitiu que o Salvador nascesse no seu coração? Compartilhe esta história. Curta, comente e se inscreva no canal para mais histórias que edificam, tocam e transformam. Que a luz do Salvador brilhe em sua vida.